Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina, uma das editoras do Pad Papers, e hoje estou aqui com o professor Vinícius, nosso editor-chefe, e nós vamos destacar pontos fundamentais das questões de prova sobre sífilis, assunto que despenca a todo momento. Não é isso? Verdade. Então, pessoal, sou o Vinícius, editor também do Pad Papers, acompanha a gente na rede social e hoje esse vídeo é voltado para você que vai fazer prova, seja de R+, de residência, de revalida, questões que caem, aquelas pegadinhas da prova das provas, falando de sífilis congênita. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. A gente sabe que da sífilis congênita a gente tem muito aquela história do tratamento adequado, não adequado da gestante, exposição, o que fazer, mas isso a gente discutiu em outro videocast. O pessoal então, não pode perder o outro, né? Você tem perdeu, segue lá. Segue lá, bora lá. Mas nesse aqui, uma coisa que cai muito importante é relacionada a como se manifesta essa sífilis congênita. Então, Perfeito. quais são os principais sinais, o principal achado aí do quadro clínico da sífilis congênita? Tá joia. Beleza. Interessante assim, já começa com uma pegadinha, porque a sífilis congênita ela é dividida em precoce e tardia pelo tempo de duração. Então, até 2 anos ela é precoce, acima de 2 anos ela é tardia. Por que isso é uma pegadinha? Porque a sífilis adquirida, ela antes também tinha esse nome, precoce e tardia, com 2 anos como ponto de corte, e isso mudou. Agora, um adulto com sífilis, ele tem uma sífilis precoce, recente, até 1 ano. Depois de 1 ano, ela é tardia. Isso acaba confundindo. Pois é, mas para a pediatria... Pediatria, nós pediatras, precoce o até 2 anos. É 2 anos. Isso, ponto de corte, daí é tardia. Isso, sabe o que é mais interessante, Sabrina? Que você consegue fazer um link de quase todas as manifestações precoces na tardia. A correspondência, assim, isso, né? Você não tratou na precoce, ela evoluiu. Vai aparecer lá. Exatamente. Então, o que a gente vem rapidamente na cabeça? Primeiro, vamos começar lá da gestação, né? A criança nasce pequena para a idade gestacional. Então, aquela restrição do crescimento intrauterino, na verdade, isso é comum às infecções congênitas, né? Na verdade, eu costumo dizer que infecção congênita, a gente tem que destacar o que é diferente de cada uma. Exato. Principalmente para a prova, porque elas são muito parecidas. Restrição, icterícia, um exantema, quase tudo, hepatosplenomegalia. Mas o retardo é comum a elas, né? O retardo é comum. A única que não tem um retardo tão evidente é o HIV, mas aí também não tem nenhuma vantagem, né? Então. O HIV é o pior de todas. Tem tantas outras coisas que é a pior deixa de não ter a restrição. Pois é. Mas então restrição é um problema. Prematuridade, então às vezes a criança está naquele ambiente, está infectada, acaba nascendo antes, pelo sofrimento. Então, criança com restrição, criança prematura. E aí a gente tem também alterações ósseas, periostite, osteocondrite. A gente tem aquela rinite serossanguinolenta. A gente Bem tem clássica, hepatospleno. né? A gente tem petequias por trombocitopenia. Que mais? Tem tanta coisa. Tem a pneumonia alba que pode aparecer. Tem a pseudoparalisia de Parro, que é bem clássica nas provas, né? Com certeza. Aquele bebezinho que tá com choro, com irritabilidade. Isso. Então essa é a precoce. Se a tardia, assim, tem uma rinite serossanguinolenta, não tratei, destruiu o septo nasal, faz o nariz encela, o nariz fica para dentro. Tem uma periostite, não tratei, faz a fronte olímpica, faz aquela tibia em sabre. Tem a osteocondrite, não tratei, aquela articulação evolui com uma alteração, articulações de Cluton. Então, tudo que você vê... É a evolução, é só você olhar daqui, não no tratei... tardia, né? Os dentes, aqueles dentes de Huntington, é que você não tem dente no recém-nascido, né? Então, não Às tem vezes, a continuidade. Mas É raro. E legal lembrar, né, que às vezes também cai na prova, que aquela secreção da rinite, né, ela é altamente contagiosa, verdade. A quantidade de piroquetas ali é significativa. Exatamente. E de todo esse quadro clínico que a gente estava conversando, como que costumam perguntar nas questões de prova sobre a doença óssea em si, já que ela é tão significativa com sequelas futuras? É uma das principais manifestações da precoce, né? Alguns artigos dizem até que é a principal. E assim, questão de prova, né? Que muito mais, assim, mais comum que andar para frente, né? Cai toda hora, né? Tem coisa que não tem como não saber. Aquele enunciado assim, quando criança está tranquila, vai para o colo dos pais, começa a chorar.
o inverso do natural, né? A criança está Exato. chorando, você pega seu Pega filho, no colo, ele fica acalenta, calminho. acabou, melhorou. O Tem que algo acontece? errado. A criança tem lesão óssea, tem periostite e osteocondrite. Periostite você consegue ver no raio-x como? Aquela imagem como se fosse uma imagem duplicada do periósteo. E a osteocondrite é como se fosse articulação comida, né? Zumbi, comeu a articulação. Mas enfim, dizem que a osteocondrite é que dói mais. Eu não sei, eu nunca tive para Eu não saber. tive nenhum... então, também não. E não tem como Dessa perguntar. parte eu não opino. Não tem como perguntar Não para o tem. recém-nascido. O que está doendo mais, né? Tadinho, dói tudo, né, Pois coitado? é, mas dizem que a osteocondrite dói mais. Inclusive, você já até falou, né? Dói tanto que a criança não mexe mesmo, parece que tem uma paralisia neuromuscular, mas não é, uma pseudoparalisia, né? Ela tem dor e não mexe, por causa da dor. Por isso que é pseudo. Pseudo. Não é Tratou, algo que mexeu. melhorou. Mas a questão clássica que cai muito é isso. Quando a família bota a criança no colo, que seria um momento de acalento, e dá aquela pressãozinha, aquele abraço, Aí ela fica... ela sente a pressão em cima do osso e morre de dor. Então, a criança que se irrita quando vai para o colo, para o aconchego, pode marcar lá pseudoparalisia de Parrot, sífilis congênita, periostite, osteocondrite. Perfeito. E é uma né? questão clássica. Todo ano cai em várias repetido. Tá até cansativo. Tá cansativo. Mas Tá vai cansativo. cair de novo. Vai cair de novo cair. e não pode errar. Não pode errar. E tem que tratar. E assim, lembrando, né, que o tratamento para osteocondrite, ele pode ser com a penicilina procaína ou cristalina, mas ele tem que ser por 10 dias. Sim. Obrigatório. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. E tem mais pegadinha, será? Pô, tem uma que é demais, né? Tem? Qual será? Tem. Olha, aquela história da neurosífilis, do líquor. Tem alteração. essa é Neurosífilis muito e importante. líquor. Qual Sim. que é a pegadinha? O que você quer contar para eles, o suprassumo da dica de prova? Então, essa é demais, né? Se eu fosse fazer uma prova, tivesse na banca, eu já não posso mais, né? Porque a gente dá aula, não pode ser da banca. Essa é uma pegadinha muito interessante, que é o fato de que é obrigatório você, num paciente recém-nascido, dar sinal de meningite? Não dá, né? Então, você não sabe se... meningite, sepsis, infecção urinária, né? Recém-nascido... Tanto que protocolo tudo de infecção em recém-nascido engloba a punção lombar. Exato. Para você pegar uma meningite que clinicamente você não percebe. Para sífilis é o mesmo caminho. Você não sabe que o paciente tem neurosífilis e o tratamento muda, como a gente já falou no outro podcast, né? Exato. Assim, tem sífilis, neurosífilis, tem que fazer penicilina cristalina, é obrigatório. Vai ficar bom? Vai tratar, mas tem que ser a cristalina 10 dias. Então a gente faz a punção lombar. Beleza. E aí tem lá 20 células, 80 de proteína. E aí, Sabrina, é neurosífilis ou não é? E aí, trata ou não trata? Trata ou não trata? Trata ou não trata? Pô, não trata, né? Não trata. Não trata. Bem, olhando para a célula e para a proteína, tem um detalhezinho. Já vou falar, mas assim, tem o VDRL. Se o VDRL do líquor vier positivo, 1 para 1, acabou. É neurosífilis. Não tem discussão. Não tem Pronto, discussão. fechou. Agora, mas quando não vem? para as células e para as proteínas, que já podem indicar neurosífilis, assim, no contexto de um paciente com sífilis recém-nascido, que você tem alteração de célula e proteína, né, não precisa ter as duas, é neurosífilis. Só que tem um detalhe, os limites. Numa criança, após o período neonatal, num adolescente, num adulto, o número de células que diz que tem pleocitose é acima de 5. No recém-nascido é acima de 25. Pois é. Alguns falam até 20, mas 20, 25, né? Mas, de qualquer forma, 20 no seu exemplo... Exato. Não é. Né? O ideal aqui, para a gente pensando em prova, é seguir o manual do Ministério da Saúde. Ele fala 25 células. Exato. Então, vamos usar 25. E proteína. Até 90 é normal, mas o manual, no recém-nascido, porque o normal mesmo é até 45. Sim. No recém-nascido se aceita até 90, mas o protocolo de sífilis fala que vamos aceitar até 150, porque no prematuro pode ter um pouco bastante. mais de... Pô, é muito. Então, para eu dizer que tem neurosífilis pela proteína do líquor, ela tem que ser acima de 150. É bastante. Então, essa é a pegadinha, né? A célula tem que ser acima de 25 e a proteína acima de 150. Eu já vi questão de prova, não falando de sífilis, falando de infecção congênita, infecção sepsis neonatal, em que ele dava uma questão que tinha uma punção lombar que tinha 13 células. Aí pronto, a pessoa Aí achava a pessoa que já era, queria pegava aquela referência tratar como da meningite, criança maior, mas não que era. não é.
Porque essa história das células até 25 não é só para neurosífilis, é para Pro meningite neonato neonatal. ali. Exato. Então tem essa pegadinha que eu acho que O é uma casca neonato, de na banana, verdade, ele né? tem diversas particularidades que a gente não pode deixar Exato. de lembrar. Exato. E realmente isso cai, É. e quando cai, passa despercebido. Porque às vezes o Exato. aluno tá tanto na cabeça, 5 células, 5 É. células, não tá aumentado. E Então, nem lê o resto. a nossa mensagem para a gente conseguir fechar, vai cair na... Cuidado que vai cair na prova. Pais colocaram a mãe segurou lá a criança, foi dar um abraço gostoso, a criança chorou. E tem gente falando assim, chorou e parou. Boa. Parou. Não parrou, né? Não parou. Mas é parrou. Sífilis. E líquor do recém-nascido só é alterado com 25 células para cima, 150 para cima de proteína. Pronto. Fechamos. Fechou. Com isso, Gabarito na prova. gabarita a prova, né? Isso aí. Ótimo. Vocês viram que hoje foram dicas assim sucintas e rápidas, né, para você não errar esse assunto de sífilis na sua prova. Então, nós ficamos por aqui, esperamos vocês nos próximos videocasts. Isso aí. Até mais. Até a próxima.